Cristo. Glória a Jesus. Bom, gostaria de me apresentar. É a primeira vez que eu estou aqui com os irmãos. É uma alegria muito grande estarmos aqui nesta noite de sábado. Louvado seja Deus. Que maravilha, né? Podemos experimentar o amor de Deus, né? A graça do Senhor sobre as nossas vidas, e isso é bom demais. Meu nome é Lucilene, eu sou da paróquia São Paulo da Cruz, lá da cidade de Osasco, né? E graças a Deus sou casada, vou fazer 27 anos de casado agora esse mês, né? De setembro, no último final de semana de setembro, completo 27 anos de casado. E casado com o senhor Ailton, e com um homem só, né, diga-se de passagem, porque hoje em dia, né, a gente fala assim, sou casado há tanto tempo, mas com quantos, né? Então, é um único marido. E, graças a Deus. E temos também 3 filhos, os nossos filhos, louvado seja Deus, todos servem o Senhor. O Gustavo, de 25 anos, a Caroline, de 22, e a Letícia, de 18. Então, são todos já crescidos, mas são todos ainda lá dentro de casa, estão todos dentro de casa ainda. Então, a nossa família, para a honra e glória do Senhor, uma família grande, uma família bem unida. Gerar frutos em nosso coração. Amém? Queria cumprimentar o padre. Deus abençoe, padre. Ou melhor, né? Sua bênção, né? O padre está sentado aqui para me escutar. Olha só que saia justa, né? Louvado seja Deus. Então, foi me dado um tema para falar nesta noite. O tema que foi me proposto é profunda vida de oração, e vamos falar um pouquinho sobre a armadura de Deus, a armadura do cristão. Interessante que quando nós falamos sobre a armadura do cristão, a armadura que todos nós devemos nos revestir, nós somos remetidos àquela passagem de São Paulo aos Efésios, lá no capítulo 6, versículo 10. Todos nós, aqueles que são da intercessão, eles sabem de cor, né, essa passagem da Sagrada Escritura, porque eles têm, assim, nós temos muitas vezes essa passagem como uma oração, uma espécie de oração que nós fazemos, e às vezes nós usamos essa passagem da Sagrada Escritura como uma oração de revestimento, assim, né? E hoje a gente vai desmistificar um pouco essa palavra, porque às vezes nós trazemos até um certo tipo como se a gente trouxesse assim uma oração de revestimento, né? E às vezes a gente pode confundir um pouco a coisa. Vamos desmistificar isso e vamos ver o que realmente a palavra de Deus nos fala para esse tempo. Bom, queria que você já pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo lá em Efésios. Esse vai ser o ponto de partida para nós dessa palavra que vamos meditar. E vamos trabalhar em cima da carta de São Paulo aos Efésios. E interessante que nós vamos meditar nesta passagem, e a gente precisa saber que todo texto fora do contexto é pretexto, não é verdade? Então, a gente não pode pegar um texto isolado da palavra de Deus e falar e fazer dele um pretexto para a gente se fundamentar na palavra, porque nós não somos fundamentalistas, nós precisamos ter bases sólidas para poder também sermos cristãos maduros, porque é isso que a igreja espera de nós, é isso que o movimento de renovação carismática espera dos nossos grupos de oração, que os seus membros sejam cristãos que sejam maduros na fé. Portanto, nós não podemos pegar uma passagem isolada da Sagrada Escritura e fazer dela boletos para nós, né? Precisamos analisar as Escrituras e fazer com que essa palavra seja, de fato, uma palavra que nos alimente, seja alimento sólido para nós. Amém, meus irmãos? E
essa carta de São Paulo aos Efésios é uma carta bastante apropriada para o momento que nós vamos falar a respeito de maturidade cristã. Porque o apóstolo Paulo, ele escreve a essa comunidade esperando que essa comunidade dê resposta de maturidade, que essa comunidade cresça em sabedoria, em graça, que essa comunidade comece a dar frutos de vida cristã, e que essa comunidade ela cresça realmente, não somente em números, porque quando a gente fala em crescimento, logo a gente imagina que seja uma comunidade frutuosa em números, mas não, o apóstolo Paulo, ele espera algo mais dessa comunidade, ele espera que aqueles cristãos que estão ali naquela cidade, eles sejam cristãos prontos para qualquer boa obra, prontos para dar uma resposta de fé, porque nós vemos aqui, nesse momento, que o apóstolo Paulo está sofrendo prisões, e ele quer que aqueles discípulos que foram alcançados pela sua evangelização, comecem a dar frutos maduros, para que a palavra de Deus possa ser propagada, para que a palavra de Deus comece a ser gerada no coração deles, e eles comecem a também dar frutos maduros para que outras vidas comecem a experimentar a graça de ser alcançados por Jesus também. Então veja, irmãos, que o apóstolo Paulo já não está mais brincando com essas comunidades. Ele espera que receber notícias de comunidades sólidas, fundamentadas em Jesus Cristo. E essa comunidade, ela é uma comunidade realmente bem frutífera, mas o apóstolo Paulo realmente espera que eles comecem a viver uma maturidade. Essa carta é dividida em duas partes. A primeira parte desta carta, o apóstolo Paulo fundamenta as suas palavras no conhecimento de Cristo. Ele espera que aqueles cristãos de Éfeso sejam maduros na fé e reconheçam Jesus como o Cristo. Então ele vai fazer um hino de louvor, e nesse hino de louvor, que é a primeira parte da carta, ele vai fundamentar a pessoa de Jesus, sendo o Cristo como Senhor, como Salvador, como aquele que deveria vir ao mundo, como aquele que é realmente esperado pelos judeus. E veja, irmãos, que nessa primeira parte da carta aos Efésios, tem a centralidade na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo quer que aqueles cristãos sejam fundamentados em Jesus, que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles olhem para Jesus como sendo o centro da vida deles. Então, nesse primeiro momento, eu queria que vocês observassem bem essa passagem da Sagrada Escritura, já contextualizando a armadura do cristão que nós vamos falar para nós hoje, que nós precisamos olhar para nós cristãos hoje e fazer uma pergunta básica: será que Jesus Cristo tem sido o centro da minha vida? Será que eu tenho colocado Jesus Cristo como o centro da minha história? Será que Ele realmente é o Senhor da minha vida, presente, passada e futura? Será que eu tenho colocado Jesus Cristo como o Senhor da minha vida, a ponto de eu colocá-lo como o Senhor das minhas decisões pessoais? Então nós precisamos, irmãos, analisar a partir desse ponto de vista, porque senão nós vamos pensar numa vida de oração, porque nós vamos falar a respeito de vida de oração, mas se nós não colocarmos Jesus Cristo como sendo o Senhor da nossa vida, a nossa vida de oração será vazia e será infrutífera. Nossa vida de oração será como
sino que só faz barulho. Nós seremos somente como papagaios. Só vamos repetir algo que alguém está falando do nosso lado. Nós só vamos falar algo que nós aprendemos ou que nós decoramos. E não vamos viver Jesus como centro da nossa vida, porque o centro da nossa oração, a centralidade da nossa oração precisa ser Jesus Cristo, único Senhor e Salvador. E só vive, irmãos, essa verdade quem teve uma experiência pessoal com Jesus. Entenda bem o que eu estou falando para você. Quem não conheceu Jesus, quem não teve uma experiência profunda de Jesus, por isso que nós falamos na renovação carismática, vamos fazer uma experiência de oração. Não é assim que a gente fala? Vamos fazer uma primeira experiência de oração nos nossos retiros. É assim que nós chamamos os nossos encontros de oração, aqueles primeiros encontros que nós fazemos, experiência de oração, ou retiro de primeira experiência, como queira. Porque, irmãos, pressupõe que nós estamos chamando as pessoas a experimentarem Jesus, a fazerem uma experiência pessoal com Jesus, porque não é possível falar com Jesus, e oração é isso, é falar com Deus, sem ter passado por uma experiência pessoal com Ele. Se você não experimentou o amor de Deus na sua vida, você nunca vai saber o que é uma oração. Porque só fala com Deus aquele que experimentou Deus. Vocês entendem o que eu estou falando, sim ou não? É assim, irmãos, que é a base do nosso relacionamento com Deus. E veja, irmãos, que depois, a segunda parte da carta aos Efésios, que começa no capítulo 3, o apóstolo Paulo, então, ele se debruça, ele tem o dever ali, ele quer, então, passar para a comunidade de Efésios o que é ser cristão. Ele tem essa preocupação. Se no primeiro momento ele quis mostrar àquela comunidade quem era o Cristo e qual era o papel do Cristo na comunidade, agora ele vai exortar a comunidade qual é o dever do cristão. O que é ser um cristão de verdade? A partir do capítulo 3, que nós vemos aqui na carta aos Efésios, surge uma série de exortações. E aí a gente pode dizer assim, que o apóstolo Paulo começa a falar de um novo Cristo. O que seria esse novo Cristo? Seria uma nova pessoa que nasceu a partir da experiência de Cristo. Sou eu e você, a partir da experiência de um batismo. São novos cristãos, a gente poderia dizer assim. Um novo Cristo, são novos cristãos, né? Numa linguagem mais familiar para nós. Ele vai falar de novas pessoas, de uma nova criatura, de um homem novo, que nasceu de novo, a partir dessa experiência com Deus. Ele fala de imitar a Cristo. Sede meus imitadores, não é assim que ele fala? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então ele vai discorrer a respeito de uma série de exortações. Aí depois, essas exortações, elas vão culminar em novas relações sociais.
O apóstolo Paulo vai falar a respeito de relações de esposos, como os maridos devem se relacionar. Mulheres, amai os vossos maridos, esposos, né? Amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, não é assim que ele fala? Né? A gente não vai ler agora essas passagens, mas o apóstolo Paulo vai falar a respeito dessas novas relações sociais. Ele vai falar a respeito de como deve se comportar os filhos com relação aos pais. Ele vai falar a respeito dos servos em relação aos patrões e como deve se comportar os patrões com relação aos servos. Tudo isso, irmãos, em vista de um novo nascimento, porque aquele que nasceu de novo é uma nova criatura e não pode ser mais igual ao que era antes. Vocês estão me entendendo? Estão me acompanhando, sim ou não? E aí depois, irmãos, ele vai falar a respeito, no capítulo 6, de um amor mútuo, e é onde nós estamos agora. Esse amor, irmãos, todas essas relações, todo esse novo nascimento que culminou, que nos levou a novas relações, vai nos levar, vai resumir a esse amor recíproco. Porque Deus me amou, eu posso agora amar o meu irmão. Esse amor entre nós cristãos, entre nós filhos de Deus, porque eu fui amado, agora eu posso amar o meu irmão. E aí, o versículo 10, e é onde eu quero chegar para vocês. Fiz todo esse caminho para chegar agora no versículo 10, que eu quero que você acompanhe. Porque aí no versículo 10, ele vai começar usando uma palavrinha. Qual que é a primeira palavra do versículo 10? Como ele começa? Finalmente. Então, não adiantava eu falar para vocês finalmente, sem dizer para vocês por que ele estava dizendo finalmente, não é verdade? É todo um contexto dessa carta. E por que o apóstolo Paulo vai falar finalmente? Ele chega nesse ponto, finalmente, porque antes teve todo um contexto. Ele falou sobre como o Cristo se apresenta para a comunidade. Depois, como nós somos novas criaturas a partir desse relacionamento com o Cristo. Como nós nascemos de novo, como nós nos relacionamos uns com os outros, e agora, finalmente, meus irmãos, vem aquilo que nós queremos fazer e precisamos fazer. Diz assim, acompanhe comigo: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhada nos ares. Dá uma paradinha aí. Veja, irmãos, que agora, nesse desfecho que o apóstolo Paulo faz à comunidade de Efésios, ele fala a respeito de uma batalha espiritual, de uma batalha que não é humana. E ele está falando a uma comunidade que supostamente vive em comum, vive as coisas em comum, que supostamente já se amavam, já se perdoavam, já viviam a comunhão fraterna, já viviam a partilha dos bens, já tinham, irmãos, tudo em comum.
Supostamente essa comunidade, irmãos, viviam os preceitos básicos do cristianismo. Mas agora o apóstolo Paulo está falando: olha, não adianta vocês guerrearem uns com os outros. Porque a batalha agora não é mais irmão contra irmão. Não é mais um contra o outro. Não é mais esposo contra a esposa. Não é mais filho contra o pai. Não é mais patrão contra o servo. A batalha que vocês têm que travar agora é contra as forças espirituais espalhadas nos ares. E é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo estava cativo, estava preso nesse momento, mas ele não perdeu o tino, o brio pela guerra. Mesmo preso, ele faz uma comparação agora de uma guerra. Ele está agora preparando os cristãos para uma guerra, como se ele estivesse em alto combate. E ele está. Porque nem mesmo as cadeias puderam aprisioná-lo. Ele sabe que as lutas, as maiores lutas que ele precisa enfrentar é contra as forças espirituais. E não é assim, irmãos, também que nós precisamos começar a enxergar as nossas batalhas? Mas quantas vezes nós, irmãos, deixamos de enxergar as batalhas espirituais que nós precisamos travar para degladiarmos uns contra os outros? E cada vez mais nós nos dividimos, nós nos separamos. E quanto mais nós nos separamos, mais a igreja de Cristo se fragmenta nesta terra. Mas o Senhor Jesus tem uma palavra para nós, para dizer que... Eu acho que eu puxei alguma coisa aqui, me ajudem. Assim. Quanto mais a gente se separa... Obrigada, irmã. Acho que é aqui. Quanto mais a gente se separa, mais o corpo de Cristo se dilacera, mas o Senhor tem uma palavra para nós. Que o Evangelho seria conhecido por causa da nossa unidade. Para que o mundo creia, nós precisamos estar unidos, irmãos. Esse é o pressuposto para que o mundo creia. E o inimigo de Deus tem trabalhado para cada vez mais o corpo de Cristo se dividir. E nós precisamos tirar as escamas dos nossos olhos para enxergar o que tem acontecido com a igreja de Cristo nesta terra. Veja, irmãos, e o apóstolo Paulo está falando: olha, se vocês querem entrar para essa batalha espiritual, há uma necessidade de vocês se revestirem da armadura de Deus. Esse é o tema da pregação, se revestir da armadura de Deus. Mas quando a gente fala desse revestimento da armadura de Deus, logo a gente pensa numa investidura, num revestimento, como se a gente vestisse uma roupa. Só que a gente entende que quando a gente lê Efésios capítulo 6, versículo 10, a gente está fazendo uma espécie de oração protetora. Uma oração de proteção que magicamente, miraculosamente, ao ler Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, um anjo descido do céu vai colocar em mim uma veste, uma investidura, e vai me capacitar com umas roupas assim, tipo o Superman,
tipo que vai me dar poderes super especiais, talvez para lançar dardos assim, sei lá, com foguinhos. E vai me dar capacidades espirituais para eu vencer o mal. Será que é assim que acontece, irmãos? Será que é assim que funciona? Porque é o que nós temos visto. Outro dia, deixa eu contar para vocês, que alguém no meu grupo de oração disse assim: olha, nós vamos fazer uma visita a uma casa. E a gente queria saber o que nós precisamos fazer para ir fazer essa visita. E aí a gente falou, né? Olha, você precisa orar, se preparar para aquele dia. Aí a pessoa não satisfeita, ela disse assim: você acha que eu devo orar Efésios capítulo 6 para me revestir? Então, eu fiquei pensando o que a pessoa pensa ao rezar Efésios capítulo 6. Porque é isso que nós estamos pensando, irmãos. Que quando eu abrir a Bíblia e recitar essa passagem, nós vamos de alguma forma ser investidos dessa roupagem aqui que nós vamos ler. E nós vamos ver que não é isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Nós vamos ver que é outra coisa muito diferente. Olha só o que diz a Sagrada Escritura. Nós lemos aqui que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Ok até aqui? E qual é essa armadura? Qual é essa investidura? Qual é essa roupa que nós precisamos nos revestir? Versículo 13. Tomai, portanto, a armadura de Deus. Repete a passagem da Sagrada Escritura. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Então, vamos ver qual é essa armadura. Versículo 14. A primeira parte da armadura fala a respeito da couraça. O que seria essa couraça, irmãos? Olha o que o apóstolo Paulo diz: ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça. Primeiro, não, eu falei errado. Primeiro é o corpo vestido, a cintura cingidos com a verdade. Veja, irmãos, que a primeira parte dessa armadura fala a respeito de cingir. O que é cingir? É colocar em volta da cintura um equipamento chamado o que, irmãos? Verdade. Será que existe uma roupa que se chama verdade? O que se trata isso, irmãos? A partir do versículo 14, está recheado de verbos. O primeiro verbo do versículo 14 é ficai alerta. É o primeiro verbo. O segundo verbo é cingir. Depois vai falando de outros verbos que a gente vai falar daqui a pouco. Depois fala de vestir. Depois fala de calçar. Depois fala de embraçar, né? Veja, irmãos, que todos esses verbos, o que é um verbo?
que é um verbo? Quando a gente fala no português. O que é um verbo? É uma ação. É um fazer, meus irmãos. Então, não é simplesmente eu colocar uma roupa, não é simplesmente um anjo vir e me dar uma roupa que vai me revestir de algo que vai evitar que o inimigo me alcance ou que ele tenha algum poder sobre a minha vida. Não! É uma ação minha e a partir desta ação vai evitar que eu tenha uma relação com o mal. Vai cortar o meu relacionamento com o mal. Diz o que a palavra, irmãos? Ficai alerta. O que é ficar alerta? É estado de prontidão. Então, a primeira ordem aqui dessa investidura é o nosso estado de prontidão, de vigilância. Não há, irmãos, não há como vencer o maligno se eu não estiver alerta, vigilante. Como é que eu vou querer batalhar, entrar numa batalha contra o inimigo, se eu não estiver vigilante? Se eu não estiver em estado de prontidão. Porque se não houver vigilância, o inimigo pode entrar a qualquer momento e de sobressalto ele pode invadir a minha vida, invadir o meu território e tomar o meu espaço que está sendo guardado. Ficai alerta, diz a palavra de Deus. Depois, a cintura cingido com a verdade. Eu preciso agora, irmãos, ter o ato de fazer com que a verdade seja inerente na minha vida. O cristão que teve um relacionamento com Jesus, uma experiência com Jesus, é um cristão que vive na sua base a verdade. A palavra de Deus vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em outro texto, em outra tradução, vai dizer: e a verdade vos livrará. Veja, irmãos, que se eu utilizo esse verbo, a verdade me livrará, pressupõe que a verdade me livra de qualquer pacto, de qualquer alinhamento, de qualquer aliança com o inimigo. Se eu tenho um pacto com a verdade, e quem é a verdade, irmãos? A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. A verdade é o Senhor. Ele mesmo se intitulou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade. Então veja, irmãos, eu preciso estar cingido, eu preciso ter uma aliança com a verdade, eu preciso ter aliança com Jesus. Ele é a verdade. Não é a minha verdade, entenda o que eu falo. Porque se você dizer assim: eu tenho a minha verdade, não é isso que o Senhor está falando. Ele está dizendo a verdade, que é Ele mesmo. A cintura cingido com a verdade. E depois fala: o corpo vestido com a couraça da justiça. Você quer evitar ser atingido pelos dardos inflamados do maligno? Você precisa ter um pacto com a justiça.
com a justiça. A justiça precisa andar ao seu lado, precisa estar com você dia e noite. Os nossos atos, as nossas ações precisam ser pautadas pela justiça, irmãos. Veja, irmãos, que tudo isso são atitudes. Não são passes de mágica. É verdade ou não é? Não são passes de mágica. Não é eu pedir, Senhor, me dá justiça. Você não pede justiça. Você realiza a justiça a partir do Evangelho. Eu faço justiça com o meu irmão. Eu faço justiça com o pobre. Eu faço justiça com o necessitado. Eu faço justiça com as pessoas que estão à minha volta. Com o meu próximo. A justiça são atos, são ações, irmãos. Eu não peço, porque às vezes você pode dizer assim, eu quero a justiça de Deus. Não é dessa justiça que eu estou falando. É a justiça a partir de ações, de realizações. Versículo 15, os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Quando eu peço a armadura de Deus, aquele que pede a armadura de Deus, você não pede prontidão. Senhor, me dá prontidão. Você pede isso na oração? Senhor, me dá prontidão. Não, o cristão, ele está em prontidão. Ele precisa estar em prontidão. Ele precisa responder atentamente ao chamado que o Senhor o faz. E para que nós precisamos estar em prontidão, irmãos? Para anunciar o evangelho da paz. Versículo 16. Sobretudo, embraçai o escudo da fé. Sobretudo, embraçai o escudo da fé. Aí você pode dizer, não, Lucilene, mas a fé é algo que a gente pede. Não. Fé é uma ação também. Fé, irmãos, é um ato de crer. Eu creio. E porque eu creio, Deus realiza. Amém, meus irmãos? Você pode dizer assim, mas eu preciso ter fé. Jesus vai dizer assim para você, se você ter fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, saia daqui e se transporta para o mar. Não é a quantidade de fé, não é o tamanho de fé, porque fé, irmãos, ela é pautada pelas nossas ações. Veja que tudo isso, irmãos, são mais do que coisas que nós pedimos para Deus. São mais do que frutos da nossa oração. É muito mais do que isso. São atitudes que nós precisamos ter. Porque essas atitudes vão gerar em nós caráter. E gerando em nós caráter, irmãos, olha só o que vai acontecer. Nós vamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Essas atitudes vão fazer com que o inimigo fuja para longe de nós. Porque o inimigo não suporta aquele que vive pautado na verdade, na justiça. Aquele que está em estado de alerta, de prontidão. Aquele que vive pela fé. E aquele que, irmãos, enfim, toma o capacete da salvação e a espada do Espírito. Aí você vai dizer, não, Lucilene, mas a salvação
E a espada do Espírito são elementos que eu preciso pedir em oração. Não, irmãos. A salvação, ela já nos foi dada gratuitamente, pela ação suprema de Jesus na cruz. Você não precisa mais pedir a salvação, porque a salvação já nos foi dada. Eu preciso aceitar agora a salvação. É também um ato de fé na minha vida. É um ato agora meu, eu aceito a salvação, eu abraço a salvação de Jesus na cruz. Jesus já fez o que ele devia fazer, ele já deu o passo. Eu preciso ir ao encontro agora de Jesus. Veja, irmãos, que agora, revestido pelo capacete da salvação, eu preciso agora tomar a espada do Espírito. O que é tomar a espada do Espírito, irmãos? É dizer: eu aceito o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu aceito essa graça de Deus na minha vida. Porque é esta graça que vai me levar a fazer a vontade do Senhor. E a espada do Espírito, vai dizer aqui o apóstolo Paulo para mim, é a palavra de Deus. E o que eu preciso, irmãos, fazer para aceitar a palavra de Deus? Eu preciso fazer com que essa palavra seja ruminada dentro de mim. Que essa palavra seja, irmãos, todos os dias que o meu espírito, o meu corpo seja alimentado por essa palavra. Veja, irmãos, que no final o apóstolo Paulo vai dizer assim: intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. O que nos foi proposto hoje aqui para meditarmos é para que nós tivéssemos uma profunda vida de oração. Nós somos um grupo de oração. Mas como nós estamos longe de viver uma profunda vida de oração, é verdade ou não é, irmãos? Como nós precisamos ainda avançar nesse quesito, de vivermos uma profunda vida de oração. E aí você pode perguntar assim: Lucilene, o que eu preciso fazer então para viver essa profunda vida de oração? O primeiro chamado de Deus ao homem, descrito nas Sagradas Escrituras, está lá em Gênesis, quando Deus chamou o homem: Adão, onde estás? Porque às vezes a gente pensa, irmãos, que o chamado de Deus para nós é do ir. Ide. Às vezes a gente pensa que a nossa vocação é de ir e fazer discípulos. E é, com certeza. Mas o primeiro chamado que Deus faz ao homem não é para ir, é para voltar. Deus chama o homem e diz: Adão, aonde você está, que não na minha presença? Às vezes a gente quer fazer tantas coisas para Deus, mas a gente esquece de uma coisa: de estar na presença de Deus. E nós não podemos fazer nada, irmãos, se nós não estivermos com Ele. Quando os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a rezar. Nós não sabemos rezar. O que Jesus disse aos seus discípulos, vocês se lembram?
Vocês se lembram? Que ele disse? Antes disso, Pai Nosso, né? Que a gente lembra. Mas antes do Pai Nosso, Jesus vai dizer assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe como nós aprendemos a orar, irmãos? Quando nós olhamos para Jesus e aprendemos com Ele a orar. Ele sendo Deus. Ele não se igualou a Deus, mas se fez obediente, Filipenses capítulo 2. Se fez obediente como um homem. E se humilhou ainda mais, até a morte, e morte de cruz. É a Kênosis, né? Ele esvaziou-se. A humildade de Jesus nos ensina como nós devemos rezar, como nós devemos orar. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Adão, onde estás? Que não na minha presença. Maria, João, Paulo, José, qual é o seu nome? Lucilene, eu hoje. Aonde você está? Aonde nós estamos, irmãos? Que não na presença de Deus. Esse é o primeiro chamado que Deus faz para nós. Aonde nós estamos, o Senhor está nos chamando. Essa voz lá do jardim do Éden continua ecoando hoje para nós. Aonde nós estamos? Que não na presença do Senhor. Profunda vida de oração se dá quando nós estamos aos pés de Jesus. Marta, Marta, andas tão inquieta e te preocupa com tantas coisas, mas uma só coisa importa, e Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte. Estar aos meus pés é o melhor lugar. Revestir-se da armadura de Deus, irmãos, é andarmos de acordo com a palavra do Senhor. O que adianta nós repetirmos a oração, repetirmos a palavra de Deus, mas não andarmos de acordo com os princípios cristãos? Mas só vamos ter princípios aqui dentro de nós se estarmos ligados ao Senhor. Você só vai entender o que é princípio se você estar aos pés do Mestre. Ser é melhor que fazer. Fazer é importante? É importante. Mas ser é melhor. Seja discípulo amado, filho amado, filho amado. Filho amado, nós só somos filhos amados quando nós voltamos a nos relacionar com o Senhor. Oração é relacionamento. Oração é relacionamento. Esses dias eu estava pensando, Senhor, minha vida está tão agitada. E eu pouco rezei essa semana. Mas na quinta-feira me ocorreu algo que me deixou muito triste. E quando a gente é pego de surpresa com uma coisa que nos tira fora do prumo, a gente logo sabe para onde correr, né? A gente corre para os braços do Pai. E na hora da oração aqui, que nós estávamos rezando,
eu sou assim, sou muito sensitiva, né? Quando começo a rezar e sinto o amor de Deus, começo a chorar, porque é assim que eu me relaciono com o Senhor. Mas é tão bom porque eu sinto o amor de Deus aqui dentro de mim, de uma certa forma, e é assim. Enfim, e Deus falou comigo de da seguinte forma. Ele falou: filha, às vezes é necessário que você passe por alguns percalços na sua vida, para você se tornar mais sensitiva, mais sensível ao meu amor. E eu agradeci a Deus por Ele ter permitido eu passar por essa situação nessa semana, porque eu ouvi o Senhor dizendo: Lucilene, aonde você está que não diante da minha presença? Sabe, irmão, se alguma coisa está acontecendo com você, ouça a voz do Senhor te perguntando aonde você está, que não na minha presença. Às vezes Deus permite que as coisas aconteçam na nossa vida, só para a gente escutar. Adão saiu da presença do Senhor e ele se lamentou profundamente, mas foi na hora que ele estava ali, sofrendo amargamente, que ele escutou novamente a voz do Senhor. Às vezes nós precisamos passar por alguma situação difícil para escutar a voz do Senhor novamente. Vamos ficar de pé, vamos rezar com essa palavra. Vamos rezar. Aonde nós estamos, meus irmãos, que não na presença do Senhor, põe a mão no seu coração hoje, entregue a sua vida, o seu coração, a sua alma ao Senhor e diga: Senhor, eu quero voltar para a tua presença. Eu quero voltar, Senhor. Eu quero voltar, Senhor, ao teu coração. Quero voltar, Senhor, aos teus pés. Permita-me escutar novamente a tua voz, o teu chamado, Senhor, para me relacionar contigo. Eu quero, Senhor, nesta noite, Senhor, voltar para o lugar de onde nunca eu deveria ter saído. Eu quero hoje, Senhor, pautar a minha vida na tua palavra. Quero, Senhor, meu Deus, andar com a verdade, com a justiça. Quero, Senhor, estar hoje certa de que o Senhor me salvou, que o Senhor me redimiu. Quero estar, Senhor, meu Deus, certa de que não há outro Deus além do Senhor. E quero, ó Deus, estar na tua presença, para que eu possa combater o bom combate, para que eu possa, Senhor, enxergar que a minha luta, ela não é carnal, ela não é contra homens de carne e sangue. A minha luta, Senhor, é contra as forças espirituais que se espalham nos ares. Por isso eu preciso ser aquele homem, aquela mulher que está de prontidão, que não se desvia da tua palavra, que não se desvia do teu chamado. Eu preciso, Senhor, estar alerta. Eu preciso, Senhor, a todo momento responder ao chamado que o Senhor me fez. Por isso, Senhor, eu quero dar a minha resposta a esse chamado que o Senhor me faz todos os dias, porque todos os dias o Senhor me espera. Eu quero dizer, Senhor, que eu quero renovar o meu compromisso contigo,
e dizer que eu preciso ter uma vida atuante de oração. A minha vida de oração não pode ser, Senhor, nivelada por baixo. Eu preciso, Senhor, ter uma vida sublime de oração. E eu preciso me aproximar de Ti. Eu preciso me aproximar, Senhor, de uma vida de santidade, Senhor. Eu preciso deixar os rudimentos da fé. E eu preciso viver, Senhor, uma vida de maturidade cristã. Quantas vezes, Senhor, eu tenho tido, Senhor, atitudes infantis, atitudes de imaturidade cristã, mas hoje eu quero dar um passo, Senhor, a uma vida, Senhor, de fé, de coragem, de atitudes, ó Deus, que me levem, Senhor, uma vida de compromisso contigo e com a tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Quero me comprometer contigo, Senhor, nesta noite, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Estava com saudades de ti. Estava com saudades de Ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Estava com saudades de Ti. Estava com saudades de Ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Mas eu voltei, que aqui é o meu lugar, na tua presença, Senhor. Mas eu voltei, pois eu sei, sem ti não posso ficar. Mas eu voltei, aqui é o meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Recebe a minha adoração, recebe o meu coração. És meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Recebe a minha adoração, recebe o meu coração. És meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar.